Meu nome é Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Outro dia eu estava assistindo um documentário sobre essa figura extraordinária e assustadora que foi Georgy Ivanovich Gurdjieff. Né? E assim, você só começa a entender o Gurdjieff quando você entende que todas as doutrinas dele são falsas. Todas. Ele mesmo disse, as pessoas, se me compreendessem, saberiam que eu sou um farsante. Né? E tudo o que ele diz sobre a estrutura da realidade, sobre o ser humano, etc., nada tem a intenção de ser verdadeiro. Mas pode exercer sobre algumas pessoas uma função benéfica e sobre outras uma função maléfica. Eu até acredito que o Gurdjieff tivesse boa intenção, subjetivamente, para com seus alunos. Né? E ele queria despertar neles, quer dizer, a consciência de uma forma de existência que está no fundo de todos os seres humanos, mas que não pode ser captada nem fisicamente, nem emocionalmente, nem intelectualmente. É por isso que ele chamava a escola dele o quarto caminho. Ele dizia que nos esoterismos tradicionais, por exemplo, na Índia, você tem aquelas 3 modalidades de yoga. Yoga seria a unificação, a reunião. Né? Então, você tem o Karma Yoga, que é baseado, vamos dizer, na ação, no ascetismo, no esforço, etc. Você tem Bhakti Yoga, que é baseado na devoção, na adoração de Deus, etc. E você tem Jnani Yoga, que é baseado no conhecimento. Né? E ele diz, olha, esses 3 aí, nenhum dos 3 vai levar a coisa nenhuma. Tá certo? Porque o simples fato de nós termos essas três possibilidades dentro de nós, essas 3 forças cognitivas, nos mostra que nós somos algo para além delas. Isso me parece bastante óbvio. Então, eu estou longe de ser um admirador ou seguidor de Gurdjieff. Né? Já escrevi umas coisas terríveis a respeito dele, mas o que é certo e nós temos que reconhecer. Então ele chamava a sua técnica de quarto caminho, porque não é nem o caminho, vamos dizer, do ascetismo, nem o da devoção e nem o do conhecimento, mas é algo que transcende esses 3, porque não tem a ver com as nossas funções, mas com o nosso ser. E ele dizia uma coisa extraordinária, ele dizia, reunia as pessoas e dizia o seguinte, vocês pensam que vocês têm uma alma imortal, que vocês vão sobreviver? Vocês não têm alma nenhuma, meu filho. Vocês vão morrer como cães. Certo? Porque mesmo as formações espirituais ou sutis que você cria durante a sua vida, elas vão durar um pouquinho mais, mas depois vão se desfazer em pó. A não ser que você consiga alcançar a verdadeira, né, dimensão da eternidade. Então você precisa adquirir uma alma. Só que isso vai lhe custar uma certa quantia em dinheiro. Tá certo? Então, isso é uma piada satânica, evidentemente. É? Ele sabia que ele está mentindo. Tá certo? Ele mesmo diz, uma parte da máquina não pode melhorar a outra parte. Então, com isso ele quer dizer, a parte ascética não pode melhorar a parte emocional não pode melhorar a intelectual e vice-versa. É preciso um quarto elemento que unifique tudo. Então, no momento em que ele diz que uma parte da máquina não pode mover a outra, nem melhorar a outra, ele está evidentemente em flagrante contradição com a ideia de que você não tem uma alma, mas pode adquirir alguma. Né? Digo, se você não tivesse, você não poderia ter. Né? Ou, como dizia Leibniz, aquilo que não é um ser, não é um ser. Tá certo? Então, mas Gurdjieff jamais teve a pretensão de expor doutrinalmente o seu ensinamento. Quando
o seu discípulo Piotr Uspensky começou a sistematizar aquilo, criou um sistema filosófico com base naquilo, o Gurdjieff leu aquele negócio e começou a dar risada. E sempre dizia, Uspensky é um rapaz muito inteligente, mas ele não entendeu nada. Ele não entendeu a coisa mais simples. O ensinamento Gurdjieff, mais válido ou menos válido, conforme você pense, e eu acho que na maior parte dos casos ele tem um efeito letal, mas às vezes tem um efeito bom. Ele é tudo, menos uma doutrina, menos um sistema filosófico. Ele é um conjunto de koans, por assim dizer. Né? Koans são coisas enigmáticas que o mestre diz, não porque elas sejam verdade em si, tá certo? Mas pelo efeito que elas vão ter na cabeça do discípulo. Tá certo? E, nesse sentido, dizendo coisas paradoxais, às vezes de uma comicidade absolutamente alucinante. Quer dizer, eu toda vez que eu leio o Gurdjieff, eu morro de dar risada. Né? E ele esperava obter algum efeito. Né? Infelizmente, isso não aconteceu por quê? Porque as pessoas o levavam demasiado a sério. Tá certo? E eu acho que você só pode ter algum proveito do Gurdjieff se você, né, se abrigar embaixo de Jesus Cristo e olhar aquilo lá como, vamos dizer, uma coisa curiosa que aconteceu num certo momento da história ocidental. Mas nós podemos dizer que o que falta a todas essas análises, né, que vem de Descartes, Hume, né, Kant, Husserl, Heidegger, etc., etc., o que falta é uma profundidade existencial. No sentido, Gurdjieff falava do quarto caminho, a quarta dimensão, que não é conhecida nem no mundo da ação, nem no mundo da devoção e do culto, e nem intelectualmente, mas é conhecida através do ser. É conhecida, vamos dizer, digo eu, somente por confissão. Você tem que confessar que há uma quarta dimensão, que é o fundamento de todas as outras e que sempre esteve aí. É o tal do conhecimento por presença. Não vejo outra saída. No instante que você se coloca nessa, mesmo que por instantes, nessa outra dimensão, e você admite que você é alguma coisa, e que se você é no tempo, você é dentro da eternidade, né? Aí eu acho que pela primeira vez você tem direito de usar a palavra eu. Porque essa é outra coisa que o Gurdjieff também, né, destruía ilusões nos alunos dele impiedosamente. Quer dizer, você acha que você tem um eu? Não, você tem um monte de eus, todos falsos. Você não tem eu nenhum, meu. Tá? Então, o que ele estava querendo despertar nos alunos de alguma? Este senso, vamos dizer, de uma espécie de quarta dimensão. Eu não acredito de maneira alguma que o método Gurdjieff seja recomendável. Tá certo? Mas eu acredito que para certas pessoas, especificamente intelectuais ocidentais, né, vamos dizer, muito desenvolvidos intelectualmente, mas com o intelecto que está separado da sua condição existencial ao ponto da alienação completa e da paralaxe cognitiva, se não era um remédio eficaz, pelo menos era um remédio merecido. Eles mereciam ser humilhados tanto quanto o Gurdjieff os humilhou. Se aprenderam alguma coisa com essa humilhação ou não, eu não sei. E tem outras pessoas que, por outro lado, não precisam desta humilhação. Né?